Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rodrigo Campos, Caminhante Aprendiz. É uma alegria ter vocês por aqui. Hoje eu queria pensar com vocês a importância que a gente deve dar ao ser, ao de fato se tornar aquilo que o Evangelho propõe, muito mais do que aquela preocupação de parecer alguma coisa. Vocês sabem que nós, seres humanos, somos muito impressionados pelas aparências. Às vezes, dependendo de como uma pessoa está vestida, ou com que carro ela está andando, ou talvez o tipo de fotografia que ela posta nas redes sociais, a gente já vai meio que criando juízos de valor sobre o outro. A gente meio que vai interpretando o outro a partir dessas aparências. E nós, no afã de impressionar os outros, por um motivo ou outro, às vezes temos até o desejo de mostrar o quanto somos cristãos aos outros, o quanto somos discípulos do Evangelho para os outros. A gente cai numa pira de achar que nós temos que assumir a aparência da santidade de Deus na terra. E isso é muito perigoso, muito perigoso. Foi contra essa aparência de santidade que Jesus disse: olha, quando vocês forem orar, procurem fazer isso no secreto. Vai para o secreto. Porque o Pai vê o que acontece no secreto. Você está orando a quem? Você está direcionando a sua oração para quem? Não é para Deus? Então a única pessoa interessada na sua oração é Deus. Então vai para o seu quarto. Porque se ali no seu quarto a sua oração for motivada de uma forma interna, intrínseca, se for de fato algo que está acontecendo dentro de você, é isso que lhe moveu a oração, esse ato secreto diante de Deus vai ter muito mais valor e vai nos livrar da armadilha da aparência religiosa, que é aquela em que você, com uma santa piedade, quer demonstrar aos outros o quão de Jesus você é, e por isso você ora em público. Então, se preocupar com ser é muito melhor do que você se preocupar com aparências piedosas. Foi por isso também que Jesus, em outra situação, disse aos seus discípulos que quando fizessem uma obra de justiça, quando fossem misericordiosos, generosos na vida, que exercessem essa misericórdia de maneira privada, sem que isso fosse levantado como uma questão para os outros. Porque se de fato a generosidade existe dentro de você, se de fato isso é uma forma de ser, é algo que Deus está plantando dentro de você, você não precisa de publicidade, basta praticar aquilo que você é. Basta fazer aquilo que você tem como um valor na sua interioridade. A partir do momento que você se sente mal simplesmente por ser, e isso te leva a querer demonstrar o que você é para os outros, isso significa que ainda isso não passa de uma aparência vazia. Daí você pode entender também o porquê que Jesus vai chamar os fariseus de sepulcros caiados. Porque eles eram os doutores da aparência. Eles eram os doutores da santidade que acontece para o lado de fora. Mas o interior não havia essência de ser neles. O interior estava longe de Deus, embora os lábios louvassem a Deus. Quando Jesus faz essa denúncia, Ele está dizendo para nós, não basta
aparentar alguma coisa, é preciso ser. O convite do Evangelho não é um convite a comportamentos externos, é um convite a um jeito de pensar. Por isso Paulo aos Romanos vai dizer isso. Para vocês experimentarem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, vocês não podem se moldar conforme este mundo e vocês precisam permitir que haja uma transformação pela renovação do vosso entendimento, do seu jeito de pensar. Então acontece aqui. E porque aconteceu aqui, isso vai tendo desdobramentos práticos para a vida cotidiana, para a vida diária. E as suas ações para o lado de fora vão ser cada vez mais ações cheias de humildade. E não é de falsa humildade, é de humildade de verdade. É da humildade de quem não quer aparecer. É da humildade de quem senta no último lugar e não no primeiro lugar. Vai crescendo para o lado de dentro uma vontade de servir e proporcionalmente a isso vai crescendo em nós uma vontade de não sermos aqueles que oferecem o padrão das aparências do serviço. Porque a gente serve por causa da nossa consciência do amor. E isso está aqui, do lado de dentro. A gente não serve para ser recompensado pelos homens com uma boa reputação. A gente não serve para sermos recompensados pelos outros com a aprovação da maioria. A gente não serve o outro para que a gente ganhe um status na comunidade de pessoas santas. A gente serve porque aprendemos com Jesus o caminho de servir. E é simples, e isso nos basta. Então, ao invés da gente ficar parecendo ser discípulos de Jesus, lotando as nossas redes sociais com versículos bíblicos para provar o nosso conhecimento das Escrituras, ao invés da gente ficar colocando em tudo quanto é lugar exatamente isso, criando uma exata noção de que a nossa aparência é o nosso galardão, a nossa aparência é o que de fato ocupa a nossa vontade, o nosso esforço diário. Foque antes em cuidar do que está acontecendo aqui, Porque em busca das aparências, muitas pessoas passaram a decorar versículos. E nesse afã, nunca viveram o Evangelho em suas vidas. Nessa busca pelas aparências, muitas pessoas passaram a ser doutoras da lei, como Nicodemos. Ele dava aula de teologia. Ele conhecia as possibilidades lógicas teológicas de seu tempo. Dava aula disso, todos o viam como um professor. Mas aos olhos de Deus ele não tinha passado nem do jardim de infância. De tal forma que a palavra de Jesus para ele é: você tem que começar. Você tem que nascer de novo, Nicodemos. Para o lado de fora, parece que você é pós-doutor. Parece que você é quase um semideus de tanta aparência piedosa que você demonstra aos outros. Mas diante do Pai, você não ligou nem o início da sua caminhada, você nem apertou o start da sua jornada na fé. E infelizmente isso acontece com muitas pessoas. E queira Deus que essa reflexão de alguma forma te ajude e me ajude a irmos dissipando de nós essa necessidade de parecermos alguma coisa para os outros. Que Deus nos dê essa graça de que o mergulho que a gente faça nessa experiência do Evangelho seja um mergulho visceral, que mude a gente para sempre. De tal maneira que não importa quem esteja me observando, o Evangelho é em mim, e o que acontece em mim na vida
é fruto desse evangelho. Tendo olhos ou não tendo olhos, o ser da graça de Deus me habita. O Espírito de Deus me guia a toda a verdade, independentemente das câmeras voltadas para as minhas expressões externas. Você consegue compreender isso? É de dentro para fora a transformação. Não é seguindo um manual de regras, de podes e não podes. Aliás, muitas pessoas, com muita arrogância, prepotência, acham que porque seguem direitinho a cartilha religiosa, são seres iluminados e merecem o céu por causa disso. A estes, Jesus diz: mesmo vocês tendo feito milagres, profetizando em meu nome e gritando para cima e para baixo, Senhor, Senhor, em verdade vos digo, eu nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Nunca vos conheci. E aqueles que muitas vezes cuja aparência não demonstra muita coisa do ponto de vista religioso, aqueles que muitas vezes aos olhos das religiões estão perdidas, Jesus cansou de dizer a essas pessoas: vinde benditos de meu Pai. Olha para o ladrão da cruz. Jesus encontrou na intimidade do seu coração esse espaço que convergiu o homem a Ele. Jesus encontrou também espaço no coração de meretrizes, no coração de pessoas estrangeiras, no coração de pessoas samaritanas. Jesus encontrou aos olhos, no coração de pecadores que diante da sociedade eram excluídos. Ele encontrou essa essência de ser voltada a Ele, ou no mínimo uma disposição profunda de crer da maneira mais singela e simples possível. Enquanto a outros, cheios de roupagem religiosa, Jesus proferiu palavras como essa: o interior de vocês está vazio, embora o exterior de vocês pareça muito bem envernizado, muito bem cuidado, vocês têm um marketing muito bom, vocês têm uma equipe de propaganda que, olha, funciona muito bem, todo mundo compra suas ideias, todo mundo segue vocês. Olha, o número de seguidores no Twitter, no Instagram, tá da hora, tá muito bom. Vocês fazem um ótimo trabalho do ponto de vista externo, mas isso não passa de fachada, isso não passa de algo vazio, sem significado. Eu jamais conheci vocês. Eu nunca conheci vocês. Por isso, cuide bem do ser que você é. Especialmente, entregue esse ser a Deus de verdade. Entregue. Mergulhe de verdade no Evangelho. Não fique como aqueles acumuladores de informação. Não fique como essas pessoas que gostam de ser livros ambulantes, repetidores e papagaios de textos e versículos. Não seja como estes que acham que, pelo muito acumular de conhecimento, herdarão o reino dos céus. Nós aprendemos com Jesus que não é assim. Que aquele que ouve, mas não pratica, está construindo a sua casa na areia. Na hora que esse conhecimento verdadeiro lhes for requisitado no dia da provação, a casa não foi fundamentada na rocha e por isso desmoronará. Mas aquele que ouve as palavras de Jesus e as pratica, e permite que isso toque o ser, a essência, a víscera,
no dia da provação, no dia da tempestade, da dificuldade, manterá-se firme, porque construiu a sua casa na rocha. É isso que o Evangelho nos ensina. Tá bom, meus queridos? Olha, se você de repente chegou nesse vídeo pela primeira vez e não se inscreveu ainda no canal, se inscreva aqui no canal, ative aí os sininhos das notificações, deixa aí o seu like se você gostou. Se você acha que esse vídeo é útil de alguma forma, compartilhe aí nos grupos, enfim, para as pessoas que você achar que deve, tá bom? E até o próximo vídeo, até a próxima reflexão. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.